Olá, começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Quem se lembra então, na semana passada, que nós recebemos a Adriana e a gente conversou sobre superação, sobre enfrentamento de dificuldades, viu que no final do programa o assunto era tão vasto, foi tão bom, tão completo, que não deu tempo. Então hoje a gente continua com a Adriana aqui no programa Mais Saúde, nesse tema tão importante de superação, de enfrentamento das dificuldades. Como a gente fazer para não deixar tudo fora do lugar, tudo bagunçado, sem norte, sem... Enfim, a gente vira uma confusão. Vamos então assistir o programa que é a continuação da semana passada com a Adriana Moreira. Vamos lá? Olá, então vamos continuar esse bate-papo com a Adriana. Na semana passada, como eu disse, nós tínhamos muitos assuntos e a gente acabou indo para todos os lados, mas foi bom, foi muito bom. E espero nessa semana a gente poder continuar, né, com esse tema tão bacana que é a superação, que é o enfrentamento. Mas antes de começarmos, caso você não tenha assistido o primeiro programa, vale a pena, pesquisa lá no nosso canal do YouTube, que já está lá disponível. E se você não assistiu, assiste então primeiramente esse. Eu vou pedir para que a Adriana se apresente novamente, e daí então a gente começa esse bate-papo bem bacana, que eu tenho certeza. Adriana, mais uma vez, seja bem-vinda ao programa Mais Saúde. Delícia estar de volta, né, falando com vocês. Eu sou Adriana Moreira, sou graduada em Psicologia, sou professora universitária, sou coach e um amante da vida. Adoro viver. Muito bom. E adora mesmo, vocês vão perceber que, de fato, ela transmite isso nas palavras, nos gestos, no olhar. Adriana, na semana passada nós falamos sobre a superação por meio de algumas técnicas, né, que a gente tentou trazer do coaching. E, enfim, foi um programa muito esclarecedor. E nós paramos quando a gente estava começando a entrar num tema propriamente dito da superação, né, do enfrentamento das dificuldades. Pacientes que já estão há algum tempo em tratamento, eles parece que, se a gente pode dizer em fases, né, parece que tem um momento da descoberta da doença, depois o momento de aprender a conviver com aquilo, aí sim, depois a gente pode falar em aceitação. Né? É assim mesmo? Tem uma regra, na verdade, e um tempo que as pessoas têm que se permitir viver aquele momento, para depois sim a gente chegar no momento de aceitar e de superar e de fazer o que for preciso para o tratamento em si? Existe sim. Eu gosto de... A gente começou com uma tríade no encontro passado, do foco, autoconhecimento e presença. Eu vou começar com uma outra tríade aqui, esse programa dessa semana. É a tríade do pensamento, da emoção e do comportamento. Quando você recebe um diagnóstico, né, de uma fatalidade como um portador de câncer, né, que seja ele em que grau esteja, a primeira coisa, o pensamento, a racionalização, né? A racionalização no sentido assim, por que comigo? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Isso, eu tô pagando aquelas bagaceiras que eu fiz lá na vida passada, no meu passado. E depois vem aquela emoção. O pensamento gera na pessoa um conjunto de emoções que você pensa assim, me dá raiva. Por que comigo, gente? Eu devo ser uma pessoa ruim, eu estou pagando. Aí você começa a ter emoções negativas no primeiro momento, né, Paulo? Negativas a respeito disso. Porque não é fácil receber um diagnóstico desse. E depois, então, tem a fase do comportamento, que você tende a recusar, muitas das vezes, o tratamento, tende a boicotar os remédios, as sessões que você precisa fazer de químio, de rádio. Né? Então, assim, existe uma tríade. Você começa com o pensamento, a emoção e o comportamento. Isso é verdade. No primeiro momento, eu penso em tudo de ruim. Né? E existe até um estudo que fala que as pessoas ficam tão desorganizadas emocionalmente que, nesse momento, a figura da família, a figura dos amigos, a figura da própria equipe de profissionais da saúde é muito importante para que dê uma sustentação psicológica para essa pessoa. Né? Porque, nesse momento, é uma desestruturação muito grande. É legal, inclusive, desculpa te interrompendo,
Porque o tratamento do câncer, ele é multidisciplinar, né? A gente diz que ele depende não só do médico oncológico, depende do cirurgião, depende do radioterapeuta, do enfermeiro, do psicólogo, nutricionista. Inclusive agora, dia 21 de março, aniversário da ACOM, nós temos orgulho, até trazendo como em primeira mão, nós temos muito orgulho de dizer, né, da contratação de um psiquiatra, né, que vai trabalhar junto com a gente nesse primeiro momento, né, do pensamento. Acho que é quando tudo está desorganizado que as pessoas mais precisam, seja do setor de psicologia, né, os psicólogos que nós temos, seja do psiquiatra que começa agora esse atendimento, para tentar organizar aquilo ali, para não ter o desespero, né? Sabe, esse amparo, esse acolhimento, ele é muito interessante, é muito importante, mais do que interessante, é importante. E pesquisando um pouco mais sobre o tema, eu percebi assim, que o diagnóstico, quando você recebe um diagnóstico de um câncer, ele te coloca frente a uma situação que nós evitamos a vida inteira, que é frente à nossa finitude. A gente não quer pensar sobre a nossa finitude. Pensa bem, olha, o pensamento, emoção e comportamento. Então, quando eu me deparo com esse diagnóstico, o que eu faço? Eu percebo que a gente não quer falar sobre morte. A gente não quer falar sobre a finitude nossa enquanto ser humano. Se pudesse vivermos até Highlander, seria fantástico, né? Então, nesse momento, a gente se coloca assim, da nossa incapacidade de controlar tudo na nossa vida. Que a gente não consegue controlar tudo. Existem até pesquisas que falam que 80-20, né, 80% das coisas, elas não são controláveis por nós. As 20% são administráveis. Então, esse diagnóstico, quando ele vem, quando você me pergunta, ele faz a pessoa refletir sobre assim, puxa, eu não sou eterno, né? Não é que e aí a gente vai falar um pouco mais para frente, não é que eu vá viver pensando na morte, mas eu paro ali para mim no momento que eu penso assim, eu tenho um ponto final. Todos nós temos esse ponto final. Entende o que eu estou falando? Então, assim, todos nós temos... Só que na hora que eu recebo isso, por isso a importância da família estar acolhendo essa pessoa, essa equipe multidisciplinar acolhendo. Né? A gente tem pesquisas de que quanto mais o acolhimento em relação à família e à equipe médica, o relacionamento se estreita mais benéfico é o tratamento para o paciente. Ele se sente seguro, se né? Sente muito seguro, se sente muito bases, seguro. Né? E é exatamente isso, na verdade, né, que é a rotina da descoberta. Eu falo porque eu presenciei isso em casa, meu pai infelizmente faleceu com câncer, e é bem isso, né, esse começo, né, e agora, a vida, o fim da vida. A gente sabe que a única certeza, na verdade, que nós temos é que nós vamos todos, sem exceção, né, um dia a gente vai falecer, a vida ela encerra, entre milhões de aspas e de outros entendimentos, Sim. né? Mas falando desse momento, dessa vida, ela tem uma data, mas a gente não sabe, então isso é muito bom. Não sabe e fica o tempo inteiro não querendo tocar nesse assunto. Exatamente. Porque é um certo tabu falar de morte. Né? Então, assim, eu não quero enfatizar aqui que por eu ser um portador de câncer, eu estou fadado a falar de morte somente. Não é isso que eu estou querendo dizer. Pelo contrário, você tem assim, momentos de extrema felicidade que podem ser vivenciados por você, pelas pessoas que você gosta, as conquistas que você... Gente, tem tanta gente que a gente vê e passa por um momento delicado e que sobressai, né? Eu falo que renasce como uma fênix, linda, poderosa, viçosa, né? E aí eu coloquei um dado aqui que eu acho interessante, pesquisando um pouco o tema, que alguns cientistas confirmaram o poder do otimismo. Como eu falei, eu sou uma amante da vida, gosto mesmo, sou otimista. Acho que tudo que coloca na nossa frente, Deus coloca, o Criador, enfim, com a crença de cada um, coloca pra gente dar conta de passar, né? O frio conforme o cobertor, como eles falam. E aí, alguns cientistas fizeram uma pesquisa em Minnesota, com 839 pacientes que haviam internado nessa clínica. Essa clínica, eles acompanharam esses pacientes desde o momento que eles entraram com testes, tanto físicos quanto psicológicos.
inclusive de pessoas que eram mais otimistas do que outras. O que é ser mais otimista? Ver o lado positivo. Eu estou numa situação, não nego essa situação, mas eu percebo que eu tenho a força de vontade de fazer o movimento contrário para aquela situação não ficar pior do que está. E aí eles perceberam que, durante a evolução do quadro dos pacientes, eles perderam pacientes, os menos otimistas foram embora mais cedo, foram embora mesmo, morreram mais cedo. Os otimistas, né, e eu coloquei aqui, eu coloquei no nosso papel, cerca de 20% dos mais otimistas viveram mais do que os pessimistas. Então, isso é ciência comprovada. Né? Quanto mais eu vejo o lado positivo, gente, porque sempre tem o lado negativo e o lado positivo. E aí eu me lembro de uma historinha. Pode contar essa história? Claro, com certeza. Adoro vamos história. Fazer assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo e aí na volta a Adriana conta pra gente essa história e tem um dado que eu me lembrei agora também, enquanto ela falava da questão do otimismo, da questão do lado positivo das situações negativas. Isso eu vou falar antes do intervalo, é o seguinte, uma paciente que eu me recordo, sei exatamente quem é, nome, tudo, não vou citar, né, por várias questões, ela falou, ela me chama de PH, PH, é o seguinte, o câncer foi tão bom na minha vida, olha só o nível de maturidade dessa senhora. E de otimismo, né? E de otimismo. O câncer foi tão bom na minha vida que foi só eu adoecer, os meus filhos que não conversavam agora estão todos juntos, minha família que era toda desunida, cada um para um lado, ela deve estar assistindo, cada um para um lado, está todo mundo agora se envolvendo um pouco mais, a gente almoça junto dia de domingo, olha, tipo assim, ela estava doente, mas o câncer naquele dia era o menor dos problemas que ela tinha, né? E assim a gente vai para o intervalo para deixar você pensar um pouquinho, o que você tem feito da sua vida. Sai daí que o programa Mais Saúde volta já já com a Adriana Moreira e nós vamos continuar a dar umas alfinetadas em algumas coisas, alguns valores distorcidos que nós temos da vida. Não sai daí que a gente volta já já. Veja esse prédio. Há um tempo atrás ele era um sonho. Graças às suas doações e à parceria do Centro-Oeste CAP, o Centro Oncológico é uma realidade. Vencemos essa etapa. Obrigada. Agora, o novo desafio é adquirir equipamentos para exames e assim combater o câncer logo no início. Acredite, a generosidade e a solidariedade podem mudar o mundo. Contamos com você. Acom, sua doação faz tudo acontecer. Pessoal, estamos aqui ao lado da Feira do Esplanada, onde acontece todos os sábados o Bazar da Acom. Vamos conhecer agora um pouquinho dessa história. Bom, pessoal, estamos aqui com essas 3 pérolas que são voluntárias da Acom há 17 anos. Dona Vera, Dona Ondina e Dona Maria. Elas têm muito para contar para a gente dessa história. Dona Vera, me conta um pouquinho como é que começou o bazar, como é que começou esse trabalho voluntário, que são 17 anos já nessa lida, né? Nós precisávamos de desocupar uma casa e a casa estava cheinha de roupa. E nós juntamos as 4 e fomos lá para desocupar. Isso faz 17 anos atrás. E nós não sabíamos o que fazer com a roupa. Aí inventamos de vender a roupa na feira por R$1. Até hoje estamos aqui vendendo tudo por R$1. E essa história, dona... É muito bom. É muito bom, né? Nossa, e essa história começou um pouquinho antes também, né? Antes de vir aqui pro bazar da feira, vocês faziam esse trabalho em comunidades rurais, não é? Nós íamos para as comunidades e vendia, passava o domingo inteiro lá trabalhando, vendendo, e era bom demais. Além de ser bom para a gente, para o espírito, para a gente ficar descontraído, tudo, é bom porque está ajudando. A Acom precisa de muito, porque tudo que a Acom faz é para o Hospital do Câncer. Nós estamos aqui nessa peleja. E é uma forma mais que especial. Tá certo, dona Vera. Muito obrigada. Eu quero agora que a Fatinha conte um pouco pra gente da importância desse trabalho. Fatinha, me conta aqui. Há 17 anos, né, contra o câncer pela vida,
que você traz de mensagem e também até falar para o pessoal a importância de fazer essas doações, né? Qual a importância desse serviço? De ajudar, né, minha filha? É R$1, mas esse real transforma em muito, né? Todos os sábados a gente está aqui, e quanto mais a gente vende, mais a gente quer vender. Eu levanto cedo, não estou nem... 4 horas da manhã eu levanto. 20 para 5 eu estou aqui. Eu que abro o bazar, samei as roupas, eu mais a dona Eva, e aí o povo vai chegando, eu falo, espera um pouquinho. Aí eles aguardam, eu abro, bom, e vão vender. Você acorda com o galo, então, para deixar tudo pronto Tudo aqui. Pronto, quando eles chegam, está tudo pronto. Muito bom. A gente vale ressaltar, falar que as doações aqui do bazar podem ser entregues aqui com as meninas, né? E também na ACOM. Para qualquer informação, quem quer doar, quem quer comprar, pode ligar lá na ACOM no 3512-1500, que a gente vai estar informando. E fazer parte desse ciclo é muito gratificante, né? E quem tiver boneca, brinquedo em geral, doar para nós roupa, vasilha que não quer mais, estando boa para usar e eles não querem, doa para nós. Que ó, a gente vende. Tudo aqui vira fazer dinheiro. Tudo aqui vira solidariedade. Vira, né? solidariedade, todo mundo junto. Então é com esse entusiasmo, com essa força de vontade. E a gente fica o nosso apelo, nosso pedido de solidariedade. Se você quer, de alguma forma, ajudar a ACOM, essa é uma forma. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, o segundo programa Mais Saúde com a Adriana Moreira. Você que não assistiu o primeiro, corre lá no nosso canal do YouTube, está aparecendo o link logo abaixo aí do seu vídeo. Assiste, não só esse primeiro, que foi perfeito como esse tem sido, graças a Deus, e graças à inspiração da Adriana, que consegue trazer para vocês também, transmitir essas mensagens, mas tem um monte de outros lá, que se você está assistindo hoje pela primeira vez, assiste, compartilhe essa ideia da ACOM, que vai com certeza mudar não só a sua vida com relação à prevenção, a importância do tratamento ser seguido à risca, né, e a gente dá várias dicas disso, mas também de levar a vida de forma mais leve, de cuidar da alimentação, de cuidar de seu corpo com exercícios físicos, com tanta coisa que é positiva. Tudo isso está lá nos outros programas e assiste. Adriana, nós falamos da dona, não vou falar o nome, da senhorinha, e você falou de uma história, né, que também está mais ou menos ligada com isso, né, da superação, enfim. Eu queria que você contasse para mim. A gente estava falando de otimismo. Eu sou uma otimista por natureza. Eu acho que eu pauto a minha vida em relação assim, a dificuldade está ali, eu tenho a opção de sentar, chorar e falar assim, meu Deus, tá aí, o que eu vou fazer? E ou eu tenho a opção de falar assim, tá aí, vamos ver então o que eu posso fazer para poder desenhar de outra forma. E me recordo de uma história, eu gosto muito de história, de 2 pacientes que estavam internados num leito hospitalar. E um dos pacientes estava no leito abaixo da janela do quarto. E esse que estava nesse leito, todos os dias contava para o colega do lado as maravilhas que ele via além da janela. Ele contava dos pássaros que ele via voar, das árvores balançando as suas folhas naquele sol imenso, maravilhoso, dos namorados que curtiam aquela tarde, aquele dia ensolarado, dos apaixonados. E todos os dias, então, ele relatava para o colega essas maravilhas que ele via por além da janela. Então, criou no colega uma expectativa muito grande. Então, todos os dias o colega ficava esperando, ansioso, para que chegasse o momento que o colega do lado da janela relatasse para ele. Um dia, esse paciente perto da janela veio a falecer. E no dia que eles estavam desocupando o leito, o enfermeiro organizou tudo, deixou tudo arrumadinho, e esse paciente do lado lá virou e falou assim, será que eu posso mudar de leito, me coloque no leito que meu colega estava? Ela falou assim, lógico, pode sim, e colocou ele lá. A primeira coisa que ele fez quando ele deitou no leito foi com muita força, que ele estava debilitado, muito esforço, ele levantou, se ergueu e foi olhar pela janela para ver com os próprios olhos as maravilhas que ele só ouvia o colega contar. E para sua surpresa, a hora que ele olha além da janela, ele vê apenas um muro branco. Aí ele, estupefato,
vira para a enfermeira e fala assim, fica até arrepiado. Eu também. Ele fala assim para a enfermeira, como pode isso? Ele relatava para mim histórias tão maravilhosas que ele via além da janela. A enfermeira vira para ele e fala assim, eu que estou abismada. Ele era cego. Nossa, gente. Então, assim, e essa história, sabe qual é o nome dela? Depende de cada um. É isso que eu estou falando, Paulo. A forma como eu me coloco nessa vida. Eu posso sentar, chorar e amaldiçoar a minha vida. E eu posso falar assim, olha, eu tenho essa senhora, por exemplo. Ela podia dizer, nossa, meu Deus, a minha vida acabou. Mas ela viu o otimismo, ela viu o lado positivo, né? Juntou a família. Então, assim, a gente tem essa possibilidade. Essa história me veio quando eu pensei assim, gente, como é falar para uma pessoa que descobre... Eu estou passando por um momento muito delicado nesse momento. Um colega muito próximo, muito querido, descobriu que está com câncer e ele há pouco tempo, fez uma cirurgia muito grande lá em Belo Horizonte e a gente tem acompanhado o dia a dia, agora, recente, parece que tudo é muito providencial, né? As coisas não acontecem por acaso, não. E aí a gente tem acompanhado, assim... A adaptação, a tríade que a gente falou no início, acontece realmente. E o enfrentamento vai se dar com a posição que você ocupa diante da vida. Ele fala assim, não, hoje eu estou ruim, mas ontem eu estava bom. Amanhã eu vou estar bom também. Então, o positivismo, lógico que ele não nega a doença, não nega. Eu acho que ninguém lá a gente quando vai, não deixa de falar sobre a doença. Esclarecer, descobrimos sobre isso, falamos sobre... É uma das coisas que a gente busca conversar com os pacientes, no sentido assim de não deixar a doença de lado. A doença é real. Só que a postura que eu adoto é que vai fazer toda a diferença, sabe? Então, assim, esse amigo nosso... Ele é uma pessoa com 67 anos e, assim, uma vida totalmente saudável, né? Contrariando todo, não é tabagista, não fazia uso de álcool, mas foi acometido. E ele fala assim, não, mas eu estou fazendo as rádio, as químicas, nós vamos fazer uma viagem, tem planos, é uma pessoa ativa, não se deixa o quê? Não se deixa abater. Lógico, com a família toda dando suporte, tem uma equipe que também tem uma sinergia muito grande, é aquilo que a gente falou no início do programa. Né? É verdade, acho que esse é o segredo, né? Diante das dificuldades que todos têm, é natural, a vida, ela tem essas dificuldades para todos, é a gente não se deixar abater, porque com isso a gente consegue ver o lado positivo, a gente consegue tirar as oportunidades daquele problema, daquela dificuldade e ver o que é possível ou não de mudança. Mas acho que o segredo de fato é esse, é não deixar de maneira alguma se abater, porque aí a gente não fecha, né, ali aquela janela, né? A janela fazendo a metáfora, né? Além daquele muro, né, a gente consegue imaginar alternativas e saídas. Infelizmente o nosso tempo está terminando e antes disso eu gostaria de deixar as câmeras do programa Mais Saúde completamente livres para você fazer alguma consideração, algum agradecimento. Fica à vontade, Adriana. Quero agradecer imensamente você pelo que fica momento. Muito feliz. Agradecer a Com pelo trabalho maravilhoso que ela faz, eu já acompanho há bastante tempo, sempre que eu posso eu estou aqui acompanhando vocês e dizer para você, tem algumas crenças que ajudam a gente a superar os nossos obstáculos. Descubra o que você acredita, no que você acredita, o que é importante para você. Busque a sua essência. Busque o que te faz feliz, o que te dá satisfação. Porque para mim pode ser a xícara de café com pão de queijo tomado às 3 horas da tarde na minha cozinha com aquela xícara que eu só guardo para aquela ocasião. Para outras pessoas pode ser outras coisas. Então descubra, o autoconhecimento é a chave de todo o nosso desenvolvimento. Muito obrigada. Nós que agradecemos a você, principalmente por essas sábias palavras. Nossa, eu acho que foram um dos 2 programas Mais Saúde, porque foi esse o outro, né? Um dos mais especiais, porque eu tenho certeza que alguma coisa a gente conseguiu tocar aí dentro do seu coraçãozinho e vai mudar de fato a sua perspectiva de enfrentamento, de aceitação e, quem sabe, esse muro branco que está aí do lado, né? Mais uma vez falando, achei maravilhoso. Eu arrepiei de cima a baixo essa história. Muito muito toda bonita. Vez que eu lembro dessa história. Emocionante mesmo.
Quem sabe é você olhar para esse muro branco com outros olhos, né? Pensando de forma diferente, vendo possibilidades diferentes que até então você não tinha enxergado. Fica aí a dica. Bom final de semana para você. Até semana que vem. Um beijo carinhoso. Tchau.